Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. É sempre um prazer contar com a sua companhia. Bom, agora me fala, você já se arrependeu de ter feito alguma compra? Ou foi mal atendido em alguma empresa? Eu tenho certeza que sim. Pois é, por isso o Procon nesses momentos, muitos desses momentos, o Procon é uma boa opção. E eu estou aqui hoje então com o diretor do Procon de Votuporanga, Leandro Conceição, advogado. Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Fabiola, a oportunidade de estar trazendo algumas informações para os consumidores que nos assistem nesse momento. Com certeza. Votuporanga tem o Procon presencial aqui há 16 anos. E para tirar as dúvidas dos consumidores, atender esses consumidores, a gente conta então com essa unidade aqui em Votuporanga. Leandro, é sempre muito importante essa presença do Procon aqui, descentralizada, próximo das pessoas aqui da nossa região, não é isso? Sim, é muito importante sim, Fabiola, porque essa proximidade com o consumidor traz uma acessibilidade, deixa o direito mais próximo do consumidor. É muito importante sim. É uma iniciativa bacana do Procon São Paulo e da Prefeitura de Votuporanga nesse sentido. Vocês atendem só Votuporanga, atende a região também? Como estão os números desse atendimento, Leandro? Nós atendemos toda a região, tá? O Procon de Votuporanga, ele em tese atenderia 5 municípios, mas numa eventualidade a gente atende outros municípios quando as compras são realizadas em Votuporanga, e então a gente expandiu esse atendimento. E isso gerou um número muito alto de atendimento. Hoje, nós fechamos o mês de março com 1.051 atendimentos no mês. Nossa, é muita gente. É muito, Lá é muito. presencial na unidade? Presencial na unidade. Fora os atendimentos que a gente faz via telefone, WhatsApp, redes sociais, porque nós estamos presentes aí na vida de todo mundo das mais diversas maneiras. Quer dizer, são umas 50 pessoas por dia, ali no Procon? Mais de 50. Nós estamos, assim, superando as nossas próprias expectativas. Agora, ainda nessa ideia de números, me conta qual é o ranking de reclamações. Quais são as reclamações que a gente tem maior procura, E como está a resolutividade disso tudo, Leandro? Vamos lá, Votuporanga tem uma situação diferenciada do resto do estado. Se a gente for analisar os números do Procon São Paulo, a gente vê que desponta na frente de tudo telefonia, celular. É o top das reclamações. Em Votuporanga não, já é diferente. O top das reclamações aqui em Votuporanga são as instituições financeiras, bancos, financeiras, entidades desta natureza. E quanto ao índice de resolutividade, é bastante alto, viu, Fabiola? Passa de 95% dos casos são resolvidos administrativamente junto ao Procon de Votuporanga. Isso é muito importante. A gente estava comentando aqui antes, precisei do Procon já por 2 vezes e fui muito bem atendida, viu, Leandro? Fica aqui meu elogio em público. Que bacana, agradeço demais o elogio e estamos aí à disposição para sempre estar melhorando e atendendo cada vez melhor. E aí, o pessoal que ainda não teve contato com o Procon, explica para o pessoal de casa, então, quais são os principais serviços que vocês oferecem ao cidadão? Vamos lá. O nosso principal serviço e nosso objetivo é atender ao consumidor. De uma certa maneira, equalizar aquela diferença que existe entre o comerciante, entre o fornecedor de bens, produtos, serviços e o consumidor, que normalmente é a parte hipossuficiente na relação. Então, assim, a principal função nossa é essa, equalizar a relação de consumo, colocar consumidor e fornecedor no mesmo pé de igualdade, trazendo eles ali dentro para a gente poder resolver todos os casos sem que o consumidor sofra qualquer tipo de prejuízo. Mas eu sempre, qualquer problema, eu devo procurar o Procon diretamente ou vocês aconselham primeiro tentar um acordo com a empresa direto? Outra vantagem de Votuporanga. Olha que cidade maravilhosa. Por que é outra vantagem de Votuporanga? O comerciante de Votuporanga, na maioria dos casos, não comete ilegalidades, irregularidades por vontade própria. Sabe, é que realmente desconhecem, cometem algum equívoco. Então, assim, eles sempre estão procurando resolver as questões antes dela ir para o Procon. Então, é interessante, sim, principalmente para as empresas, nos negócios com empresas de Votuporanga,
que o consumidor procure a empresa e tente resolver isso de uma maneira amigável ali com a loja, com o estabelecimento, antes de procurar o PROCON. Mas se não der certo, que vai ser uma pequena parcela dos casos, o PROCON vai estar lá à disposição para ajudar na resolutividade desse problema. Durante a pandemia, Leandro, vocês perceberam alguma queda no atendimento por conta também do menor movimento da economia? O que você tem a me dizer sobre isso? Olha, diminuiu bastante, viu? Diminuiu bastante, sim. Bastante as físicas, tá? As compras físicas, aquela no local. Porém, aumentou muito as compras virtuais, as compras na internet. No entanto, as reclamações no PROCON, elas diminuíram, tá? Elas diminuíram, ficaram assim um pouquinho abaixo da média. Nós tínhamos uma média de 600, 700 atendimentos mês, período pré-pandemia, que durante a pandemia caiu para 500, 600. Então foi assim, uma redução não tão significativa, mas houve um encurtamento nesse atendimento nosso. Tá. Agora você falou sobre o comércio de Votuporanga. A outra dúvida é, eu posso procurar o PROCON de Votuporanga mesmo que eu tenha tido um problema com uma empresa fora daqui, tipo do Brasil todo? Claro, pode sim, pode sim. O PROCON de Votuporanga e todas as unidades do PROCON São Paulo, eles fazem parte de um conjunto aí do Ministério da Justiça, que a gente trabalha com um programa que ele é de nível nacional. O SINDEC, que é onde nós fazemos as reclamações, ele tem um atendimento de nível nacional. Então, qualquer problema que você tenha com uma compra em qualquer lugar do Brasil, você pode nos procurar que a gente vai tentar resolver o problema para vocês. E está cada vez mais comum a gente também fazer compras por sites, né, que vêm produtos do exterior. Vocês também fazem esse atendimento, Leandro? Infelizmente, não. A gente não tem essa autonomia, essa competência para chamar uma empresa de fora a nos responder. Então, assim, nas compras de empresas estrangeiras, redobrem o cuidado. O cuidado tem que ser muito maior. Por quê? Porque o PROCON não vai poder ajudar. Então, assim, compre de empresas conhecidas, de preferência, empresas que amigos, parentes já compraram e receberam a mercadoria. Então, assim, redobre o cuidado para as compras internacionais. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre compras pela internet, viu, pessoal? Porque a gente sabe que, claro, é cada vez mais comum e é muito fácil, né? Muito interessante também. Agora me explica antes, Leandro, como funciona o processo para a solução dos casos? Eu procuro o PROCON, chego lá, faço a minha queixa, e aí, qual é o processo desse atendimento? Tá. O consumidor ele deve procurar o PROCON para trazer o seu problema munido do máximo de documentos que ele conseguir juntar. Qualquer documento que traga uma relação entre o consumidor e o fornecedor é importante para a gente. Um extrato bancário, o comprovante de pagamento via cartão, nota fiscal, qualquer documento. Ele vai chegar no PROCON, vai trazer seu problema, o nosso atendente, o nosso técnico do consumidor vai registrar o problema dele e vai notificar essa empresa a prestar os esclarecimentos devidos. Nesse momento, a empresa pode já resolver o problema e isso acontece em 90% dos casos, já nessa fase preliminar. Mas, infelizmente, desses 1.000 casos que nós atendemos em março, 90, mais ou menos, não foram resolvidos nessa preliminar. Aí nós iniciamos uma segunda etapa. Aí essa reclamação vira um processo, chamamos a empresa a participar de uma audiência e colocamos todos juntos ali numa cariação, empresa, PROCON e consumidor, para tentar um acordo e chegar na melhor proposta para ambas as partes, para realmente fazer aquela equalização entre consumidor e fornecedor. E desses 90 casos aí que eu mencionei, aproximadamente 50 casos foram resolvidos na audiência. Apenas uma partezinha muito pequena demandou uma medida judicial. Entendi. Então, aí depois segue para a justiça, é Exato, isso? exato. Se não tiver uma resolutividade ali. Exato. Esgotados os meios administrativos junto ao PROCON, infelizmente, aí uns 4 ou 5% dos casos necessitam de ser judicializado. Entendi. E aí esse atendimento lá no PROCON, ele é feito por advogados, então?
Sim, sim, sim. Nós temos um corpo, não há essa necessidade, porque todos recebem um treinamento específico sobre direitos do consumidor, sobre o atendimento ao consumidor. No entanto, hoje nós temos um corpo formado por, na sua grande maioria, por advogados, estagiários da área de direito e por um fiscal do PROCON, um fiscal capacitado pelo PROCON São Paulo. Entendi. Então hoje nós atingimos esse nível de excelência, viu, Fabiola? Que legal, que legal. Agora me conta outra coisa, Leandro. Quando vocês ligam para uma empresa, vocês utilizam, por curiosidade minha aqui, vocês utilizam o mesmo canal que os cidadãos comuns ou vocês têm então um contato direto assim já? Exato, Estabelecido? nós não usamos aquele 0800 que a gente fica 1 hora esperando. Normalmente as grandes empresas, principalmente aquelas concessionárias de serviço público na área de telefonia, energia, bancos, eles dedicam um canal exclusivo para o PROCON. Então a gente tem um número que a gente fala diretamente com eles e facilita bastante o atendimento. Com certeza. E aí todo tipo de pessoa procura vocês lá, né, Leandro? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica também? Existem problemas assim? Então, essa é uma pergunta bem complexa, viu, Fabiola? Por incrível que pareça, existe uma discussão jurídica se a pessoa jurídica, se a empresa, ela é consumidor. Eu, particularmente, o meu entendimento, o entendimento do Leandro, é que sim, que pessoa jurídica pode ser consumidora, desde que ela seja destinatária final daquele produto que ela comprou. Ela pode comprar um produto para o uso dela. Então, ela é consumidora. Ou uma matéria-prima para determinada produção. Mas então, aí que tá, o entendimento jurisprudencial fala que quando ela compra uma matéria-prima para produzir algo e revender, ela não atua como consumidora. Então, ela não está sobre o manto do CDC, só quando ela é destinatária final. Tá. Esse entendimento não é pacífico, mas aqui em Votuporanga a gente procura estender isso sempre em benefício do consumidor. Então a gente atende, a gente tenta de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, resolver o problema mesmo sendo uma pessoa jurídica. O PROCON, ele ainda encontra entraves nas empresas quando precisa intermediar algum processo com os clientes? Vocês têm resistência ou as empresas estão mais abertas a vocês? Fabiola, isso é uma questão interessante, sabe? O PROCON São Paulo, inclusive o PROCON Brasil, ele ganhou uma credibilidade muito grande, muito grande. É interessante para as empresas trabalharem em parceria com o PROCON. E é isso que a gente vem observando cada vez mais. Existe uma ou outra que ainda nos dá um pequeno probleminha, que ainda dificulta uma negociação, se recusa a comparecer em uma audiência, mas é muito pouco, muito pouco. A grande maioria, uma maioria esmagadora, nos atende, vem até o PROCON, resolve o problema. Está aí o nosso índice de resolutividade dos casos passando de 95%, né? E é importante a gente destacar, né? Porque o PROCON, ele facilita a vida e ele agiliza, né, a solução. Porque se for para a justiça, a coisa fica maior, né? O processo fica mais lento, não é, Leandro? Sim, na justiça sempre é mais moroso. Sim. O custo é maior. Então, assim, o PROCON tenta abreviar toda essa etapa, reduzir esse custo para o consumidor. Então, assim, é sempre vantajoso que o consumidor procure o PROCON antes de adotar qualquer medida judicial. Legal. O PROCON, ele está presente na maioria das cidades hoje do estado? Você tem essa informação? Ou Votuporanga podemos dizer que é uma privilegiada? Olha, Votuporanga é uma privilegiada em vários sentidos em relação ao PROCON. Nós somos uma das cidades pioneiras quando começou a vir para o interior, aqui para o nosso sertão paulista. Mas, assim, está aumentando bastante. Eu acredito que hoje nós passamos de 200 unidades de PROCONs municipais. Que bacana. Então, está cada vez mais próximo, Sim, né? você quer ver, ó, na nossa região, Votuporanga tem, São José do Rio Preto tem, São José do Rio Preto tem um núcleo do estado e um municipal, Barretos tem, Fernandópolis tem, me parece que vai ser inaugurada uma unidade em Valentim Gentil. Então, assim, o PROCON está ampliando os seus braços para melhor atender o consumidor.
E me explica melhor então, o Procon de Votuporanga, por exemplo, ele é subordinado ao Procon de São Paulo, mas ao mesmo tempo ele é ligado à prefeitura, como é que funciona isso? É um convênio, tá? É um convênio onde participa Ministério da Justiça, que aí já é um órgão federal, Tá. Procon São Paulo, estadual, e o município de Votuporanga, que empenham esforços conjuntos para aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Leandro, a gente estava falando, claro, sobre direitos do consumidor e a gente tem um código, né, bastante extenso sobre isso. O Brasil está bem atendido nessa questão da legislação? Fabiola, por incrível que pareça, embora nosso código já tenha alguns anos aí, o Código de Defesa do Consumidor é um dos mais modernos e mais completos do mundo. Nós servimos de exemplo para inúmeros outros países. O nosso código, se não perfeito, ele chega muito próximo à perfeição, viu? É um código bem bacana, bem atual, que enfrenta todos os casos que a gente pôde observar até hoje. E você acredita que as empresas estão cada vez mais conscientes sobre esses direitos que elas precisam cumprir com o consumidor? Sim, sempre mais, procurando consultorias, procurando mesmo o Procon, porque assim, embora o Procon esteja lá para a defesa do consumidor, ele está lá também para tirar dúvida das empresas, para esclarecer todo quanto é tipo de problema que a empresa possa imaginar que terá, a gente está ali para ajudar. A gente não está aqui, o Procon não é só para o consumidor, o Procon também é para auxiliar o fornecedor, o empresário, o comerciante. Por que isso? Se a gente trabalhar bem com o comerciante, tirando suas dúvidas, auxiliando na informação, passando o direito, nós vamos evitar que o consumidor sofra. Então, assim, é função do Procon também a questão da orientação. E essa questão da reputação das empresas também é muito importante, né, Leandro? Eu imagino. Sim. E aí, quando ela tem um problema com o Procon, acaba atrapalhando, né? Você sabe, está sendo desenvolvido pelo Procon São Paulo um selo de eficiência para as empresas. Que bacana. Então, quando a empresa se cadastra e atinge aquela meta de resolutividade de problema e tudo mais, ela ganha esse selo e o próprio Procon vai fazer uma propaganda dessa empresa. Olha, compre da empresa X porque ela atende à legislação, ela respeita o consumidor. Sim. Então, assim, é interessante para a empresa também fazer esse trabalho de adequação do seu trabalho, do seu dia a dia com as normas do direito do consumidor. E é bom a gente lembrar que tem as redes sociais, né? Hoje em dia o consumidor está cada vez mais consciente dos seus direitos, né? E exigente também, né? Cobrando bons produtos, cobrando bons serviços. E aí se a empresa não cumpre, ele vai lá, coloca nas redes sociais, né? Procura o Procon. Tem o Reclame Aqui da vida. Tem o Reclame Aqui. Tem a lista que o Procon solta anualmente falando sobre as empresas que não atendem o consumidor. Com certeza, não tem como ficar de fora, né? Não, tem que ficar esperto mesmo, porque pode prejudicar bastante. Agora me fala, na prática, assim, quais são as principais queixas? Assim, você comentou de algumas empresas, alguns setores, mas o que seria, assim, quais são os pequenos erros que essas empresas cometem? Vamos lá. Partindo do maior número de problemas que nós temos em Votuporanga, que são as questões financeiras, bancos, instituições financeiras. O maior problema atrelado às instituições financeiras são os empréstimos consignados, que na grande maioria eles são fraudulentos. Tá. Tipo, libera um empréstimo para desconto no INSS de um aposentado, um empréstimo que ele nunca fez. Ele nunca assinou nada, ele nunca foi àquele banco. Às vezes as financeiras, fazendo uso de um documento pessoal que ele deixou lá alguma vez na vida, copiam sua assinatura ou mesmo enganam ele com promessas falsas, fazem financiamentos com desconto em folha e financiamentos que às vezes esse aposentado ele nem imagina que está sendo debitado nos seus vencimentos. Até, Fabiola, sobre isso, eu venho constantemente falando, orientando. Eu estive até numa escola semana passada falando com a moçadinha lá para que elas baixem o aplicativo do Meu INSS e ajudem
pais, avós, a observarem o extrato dos seus vencimentos de aposentadoria. Porque pelo banco você não consegue ver, porque ele é descontado em folha. Então, assim, consulte o meu INSS e veja se você está lá, se você está sendo vítima de um golpe. E se tiver, PROCON. Procure a gente que nós vamos tentar resolver isso. Uma dica muito importante aqui, então, a gente vai chamar atenção para isso, sobre o aplicativo Meu INSS, é Exatamente, isso, lá você tem todas as informações necessárias, viu? Bacana. Você de casa que está nos assistindo, então, se for filho, faça isso no celular dos seus pais. E se você não tiver muito controle aí da internet, não souber lidar com isso, peça ajuda, porque realmente é muito importante, né? Peça ajuda aos seus familiares e instale, então, o aplicativo Meu INSS. Pode procurar a gente lá que a gente ajuda, Vocês viu? ajudam? A gente Pronto. explica como faz toda essa inclusão, inclusive bloqueios de novos financiamentos, a gente ajuda a fazer ali também, viu? Muito interessante, Leandro. E nós estamos falando então sobre internet, né? É um campo aí que tem sofrido muito, né? Principalmente agora durante a pandemia, me parece que aumentaram Sim, os bastante. números de casos, né? De fraudes. Quais são os principais conselhos que você daria para que a gente não caia nesses golpes de internet? Que eles estão cada vez mais profissionais, né? Exatamente, cada vez mais, assim, copiando páginas idênticas de grandes lojas. Então, assim, o primeiro conselho, é difícil a gente acreditar em milagres. Então, na área do consumidor, milagre não existe. Se você vê um produto lá que naturalmente custaria R$1.000, anunciado por 50, a chance disso ser um golpe é igual ao exame de DNA, 99%. Então, assim, primeira dica, não caia nesse conto do preço irrisório. Tá. Segunda dica, procure comprar de sites conhecidos, de lojas conhecidas. E a terceira dica, caso não seja de uma loja conhecida, você queira comprar de uma outra loja, procure informações dela na internet, no Reclame Aqui, com um amigo que já comprou e recebeu o produto ou não recebeu. Procure no PROCON também a lista das empresas negativadas. A gente tem lá no site do PROCON São Paulo as empresas que não fazem as entregas, que não cumprem. Então, assim, pesquise a empresa antes. Essas são as 3 principais dicas para evitar golpe na internet. Não, tem mais uma. Às vezes, no site, tem um cadeadinho lá escrito compra e segura. Compra segura. Compra segura, isso é importante também. Isso também é importante. Legal, Procure né? privilegiar as empresas que tenham isso aí. Bacana. Agora, uma queixa que é quase unânime, que a gente sempre escuta, é sobre os telemarketings, né? Aquelas ligações que a gente recebe fora de horário, né? Com prefixo 11, né? Que bastante gente recebe. É possível a gente bloquear essas ligações, Leandro, de alguma maneira? Essa realmente é uma situação bastante desagradável, bastante chata, mas o PROCON tem a solução para isso também, viu, Fabiola? É muito simples. Existe um cadastro que você faz e após 30 dias de efetivado o cadastro, você para de receber essas ligações. Eu faço esse cadastro onde? Vamos lá. No Google, você entra no Google e coloca lá, não me ligue PROCON São Paulo. Já vai redirecionar para a página específica do PROCON, onde você preenche um cadastro, coloca os telefones, mas só os telefones que estão vinculados ao seu CPF. Tá. E em 30 dias você não receberá mais ligações. Pode ser que alguma empresa vá desrespeitar isso? Pode sim, uma ou outra empresa pode ainda te ligar. No entanto, nessa mesma página que você fez o seu cadastro, tem o lugar de denúncia. Denuncie essa empresa que o PROCON vai autuar essa empresa. Vai verificar, vai querer saber o que está acontecendo, vai notificar essa empresa a apresentar esclarecimentos e caso ela insista em não cumprir a lei, ela será multada. Sim. Outra questão também, né? Temos vivido um período de inflação, né? Cada vez mais os preços aumentando aí. E como compreender se o aumento de um determinado valor ele é abusivo? Leandro, é possível? É possível saber? Sim, é possível sim, mas não é uma situação muito simples. Tá. Tem uma questão bastante complexa nessa área. Por exemplo, não é porque o fornecedor final, o supermercado, a loja de calçado, o posto de gasolina, colocou um preço
bem acima do que estava sendo praticado semana passada, que isso pode ser um preço abusivo. Sabe, o fornecedor final, ele tem que sempre manter um equilíbrio financeiro, econômico e financeiro da sua venda. Ele tinha um lucro X antes por exemplo, da pandemia, tinha. Com a pandemia, ele não pode se favorecer de um fato e aumentar seu lucro em 3, 4 vezes. Ele tem que manter aquele equilíbrio. Então, assim, a análise tem que ser feita com o que ele pagava na mercadoria que ele revende e o que ele paga hoje. Então, assim, é uma análise bem complexa. O PROCON de Votuporanga, como todos os PROCONs estaduais, fez um trabalho bastante intenso nesse sentido, pedindo que as empresas que subiram o preço excessivamente apresentassem as notas fiscais de compra de antes e depois do aumento do preço, e aí para poder identificar quem é o culpado dessa história. Foi aquele que vendeu para o comerciante ou o comerciante que vendeu para o consumidor? E assim, foram feitas inúmeras multas, mas a grande maioria não era culpa daquele que a gente vai lá comprar. Eram dos grandes fornecedores que realmente, em alguns casos, abusaram da situação para ver sua margem de lucro aumentar. Entendi. E quanto às filas de banco? A gente sabe que também é uma reclamação constante, né? O PROCON faz algum tipo de fiscalização? O pessoal pode ligar no PROCON denunciando em algum momento? Pode sim, pode sim. O PROCON, ele atua nessa área. Inclusive, Votuporanga foi uma das cidades pioneiras do estado em criar aquela lei do tempo de atendimento nas filas bancárias, que hoje é de 45 minutos. Tá. Então, Fabiola, o PROCON atua nessa área? Sim. Inclusive, no momento, nós estamos monitorando algumas agências sobre essa questão do atendimento, para ver se não é um caso específico, se não é uma situação pontual, ou se realmente ela não respeita o consumidor. Mas assim, quem for vítima desse descaso por parte dos bancos, deve procurar sim o PROCON. Uma forma dele comprovar isso é a senha, quando ele pega, que está lá o horário, e o ticketzinho que o caixa imprime quando atendeu, que também tem o horário. Tá. Então, assim, pode sim, pode ser feito denúncias. Inclusive, nós recebemos alguma semana passada e nós estamos monitorando essas agências bancárias, que assim, eu não vou citar o nome para não atrapalhar o nosso trabalho, sim, mas assim, nós estamos investigando essas questões, nós estamos verificando se há ou não desatendimento da lei. Tá, agora me tira uma outra dúvida. Ainda é obrigatória aquela regra de preços nas vitrines que as lojas têm que informar, não é? Ainda é, né? Sim, é válida. E no caso da informação de preços pela internet, existe uma regulamentação? A regra é a mesma. Qualquer produto colocado à venda tem que estar lá com as informações básicas e com o preço. Isso é interessante, mesmo na internet, então. Mesmo na internet. Você quer ver uma atuação que nós fizemos aqui em Votuporanga, um trabalho que nós fizemos? Os estacionamentos, as garagens de carro, aqui em Votuporanga, não tinham o costume de colocar preços na internet. No lugar do preço, eles colocavam, consulte-nos. Pode olhar hoje. A maioria esmagadora está lá com o preço. Por quê? O PROCON atuou nesse sentido. Nós notificamos cada um dos estabelecimentos legalmente constituídos, aqueles que estão abertos regularmente na prefeitura, notificamos todos para que atendessem à lei e colocassem os preços nos seus anúncios. E assim, falando como consumidora, eu acho que facilita, muito. O acesso à informação. Às vezes a pessoa pensa, não vou comprar esse produto porque eu acho que é caro. Exato, né? exato. E aí acaba não fazendo a compra, né, Leandro? Só que assim, nós não vamos parar por aí não, viu? Você já foi comprar algum carro num estacionamento? Já, diretamente. Você viu o preço em algum deles? Não, que eu me lembre não. Aí você tem que chegar e perguntar pro proprietário, pro vendedor, quanto custa? Às vezes, assim, você fala, puxa, esse eu não consigo. Então é uma situação um pouco humilhante até, na minha opinião. É verdade. Nossa próxima atuação vai ser orientação a todos os estabelecimentos, orientação formal, por escrito, não só verbal, para que todos esses estabelecimentos coloquem os preços.
Nós já fizemos isso nas concessionárias. Começamos pelas concessionárias. E você pode observar que em cada uma delas o preço está lá do lado do carro, com todas as explicações sobre o veículo. E agora nós vamos começar a fazer essa orientação também nos demais estabelecimentos que vendem veículos. E essa questão das redes sociais é realmente interessante, porque o pessoal faz o post, né, sobre determinada peça e tal, mas não informa o preço. E aí você tem que procurar, escrever, aí você tem que esperar a pessoa retornar para você. Numa dessas você já desistiu da compra, né? Exato. Então fica aí essa orientação, né, do Procon, de que é importante e é por lei, né? É uma obrigação legal. É uma obrigação legal, então, do lojista informar esses valores, né? Como consumidora também a gente fala o seguinte, né? Preço não tinha que ser segredo, né? Se é o preço que você está dando, então informe, né? Bem isso, é bem isso. Leandro, outra dúvida aqui, vamos lá. Sobre troca de produtos comprados presencial ou pela internet, o que diz a lei? Até quanto tempo eu posso trocar esse produto? Olha lá, aí tem uma diferença bem grande de um para o outro. Nas compras feitas pela internet, você tem 7 dias de direito de arrependimento. Não interessa o motivo? Não interessa o motivo. Simplesmente não quero, não gostei. Nas compras presenciais isso não existe. Vou explicar o porquê, Fabiola. Olha só, eu fiz uma compra pela internet. Eu estou comprando uma foto. Eu não peguei a mercadoria na mão. E a gente tem costume de pegar tudo que a gente vai comprar. Então, assim, às vezes eu não tenho noção de tamanho, às vezes eu não sei o que aquilo representa na verdade. Eu faço uma compra pela internet. Chegou na minha casa, eu abri a caixinha, meu Deus, não é isso que eu queria. Então eu tenho 7 dias para devolver com tudo pago, com todas as despesas pagas pelo vendedor. Tá, envio pelo correio, tudo pago pelo vendedor. Tudo. Tá. Inclusive aconteceu comigo essa semana, viu? Eu comprei algumas coisas na Privalha e de uma loja de uma determinada marca, usando a plataforma da Privalha, chegou, não me serviu o que eu comprei. Eu simplesmente liguei lá, aliás, nem liguei, mandei uma mensagem, eles me mandaram o código de postagem, fiz a postagem do produto, já receberam e já acreditaram no meu cartão de crédito. Foi muito rápido. Bem rápido, né? Tem sido bem rápido. Sim. E quanto à troca presencial? Vamos lá. Essa daí, por incrível que pareça, é uma mera liberalidade da loja. Salvo se o produto tenha defeito. Se ele tiver defeito, seja na compra pela internet ou na compra física, bens duráveis, por exemplo, um celular, 90 dias de prazo de garantia por lei. Tá. Pode ter um prazo maior por uma promessa, por um contrato? Pode, mas por lei, 90 dias. Bens não duráveis, aqueles que se deterioram rápido, 30 dias de garantia. Tá. Mas e os comuns? Uma roupa, um sapato? Eu não posso me arrepender. Um presente, por exemplo? Um presente. Vamos lá. Aí existe aquela regra da promessa. Você vai comprar um presente numa loja, uma roupa, vou comprar um presente para minha esposa. Um sapato para minha esposa. Chegou lá, ela vai pôr no pé, não serviu. É comum o homem errar o número da roupa da mulher, né? Então, assim, aí não serviu. Eu posso lá trocar? De regra, não. Pela lei, não. De regra, o lojista ele não teria essa obrigação. Exato. É isso, né? Só que para fazer a venda, ele falou assim, olha, se não servir, você tem 10 dias, 15 dias para trocar. Geralmente às vezes, eles falam isso no momento da compra, exato. Colam até uma etiquetinha no produto. Isso. Então, assim, essa promessa fez parte do negócio. Ele virou uma regra da compra e venda. Então, essa oferta deve ser cumprida. Tá? Então, assim, se você for comprar um presente ou uma roupa, fala, olha, eu vou experimentar em casa ou eu vou dar isso de presente. Se não servir, posso trocar? Faça essa pergunta. Se o comerciante falar posso, ele se vinculou à sua promessa. Ele está obrigado a cumprir o que ele falou. Perfeito, Leandro. Ficou muito claro. Agora me fala uma coisa, sobre compras pela internet ainda. No caso de eu receber esse produto com alguma avaria, com algum defeito ali, que eu percebi que foi no momento do transporte. Para quem que eu faço essa reclamação? Eu faço a reclamação para a empresa que me vendeu ou para a empresa que me entregou o produto? Boa pergunta, Fabiola. Para os dois. Os dois. Como dizia minha avó, para ambos os dois. Você faz para os dois, porque existe uma responsabilidade solidária, tá?
ambos respondem pelo dano causado. Muito embora o vendedor tenha a obrigação de te entregar o produto intacto. Tá? Então, a obrigação é dele. Ele vai ter que te mandar outro produto e depois ele que cobre da transportadora o dano causado. Mas ele tem a obrigação legal de te entregar o produto em perfeitas condições. Bacana, Leandro. Outra situação, né? Nós recentemente falamos aqui na TV Unifev sobre irregularidades na comercialização de terrenos aqui em Votuporanga. Isso está acontecendo de que maneira, né? E quais seriam os conselhos que você daria para o pessoal de casa que entra nessa situação? Vamos lá, essa é uma situação bastante complicada, viu, Fabíola? É uma situação que a gente está observando aí e nós estamos fazendo um trabalho conjunto com a Prefeitura, com a Secretaria de Planejamento, com a Tássia lá que está nos ajudando bastante, Procon, Ministério Público. Então, assim, a gente está num esforço conjunto para resolver esse problema. Mas vamos explicar como está acontecendo. O que está acontecendo de fato? Qual é a irregularidade? No estado de São Paulo, aqui na nossa região, existe o módulo rural mínimo, que são 20 mil metros. Uma área rural com menos de 20 mil metros não pode ser comercializada. É até um ato criminoso, é um crime de parcelamento de solo, isso, que as partes podem ser processadas criminalmente e civilmente pode perder aquilo que comprou. Olha só, eu compro uma chácara de um alqueire e divido em 10. Faço várias chacrinhas de 2.000 metros, 2.500 metros, e eu não consigo uma escritura no meu nome. Por quê? Porque ela está menor do que o módulo mínimo. Tá. Então, assim, para você saber ou não se está tendo esse problema, se essa compra, você terá problema, se você não terá problema, é só você saber, eu consigo passar a escritura deste imóvel que eu estou comprando? Não, não consegue, você vai ter que ficar em comum. Pronto. É um problema, né? Já é um problema. E aí, como é que eu tiro essa dúvida, Leandro? Eu procuro o Procon, eu vou até os cartórios? Qual é a orientação? Olha, quando você faz o contrato de compra e venda, basta você observar o tamanho da área. Tá, colocou lá 5 mil metros. Já há um indício grande de uma irregularidade. O que você deve fazer? Vá até a prefeitura, até a Secretaria de Planejamento, tire essa dúvida se essa área, se essa região está autorizado a fazer um parcelamento de solo menor ou se ela deve respeitar, porque às vezes pode ser uma área de expansão urbana que autoriza a fazer lotes de 1.000 metros, por exemplo. Porque essa determinação você comentou que é na área rural só. Sim, né? Então exato, pode ser que exista essa permissão para uma área urbana, né? Assim, é tão absurdo acontecer isso, porque existe a possibilidade do loteador, daquele que vai começar a fazer esse parcelamento de solo, pedir para que aquela área seja uma área de expansão urbana. E aí ele consegue transformá-la em áreas menores. Exato, aí ele consegue fazer a venda legalizada. Não precisa acontecer o que está acontecendo hoje aqui no nosso município. E provavelmente está acontecendo porque Votuporanga está crescendo muito, né, Leandro? Muito, muito. Só que não é um problema nosso não, viu? A gente andou conversando em outros municípios, Rio Preto, Catanduva, todos os municípios, Fernandópolis, até municípios pequenos, Meridiano, Valentim, estão enfrentando esse mesmo problema, esse desrespeito à lei de parcelamento de solo. Leandro, agora eu queria falar com você sobre o Procon racial. Conta para o pessoal de casa, então, o que seria essa iniciativa agora? Eu acho que uma das iniciativas mais brilhantes do Procon, isso é uma iniciativa do Procon São Paulo, tá? Isso não é uma questão nacional. Então eu acho assim, foi uma das iniciativas mais acertadas que o nosso presidente Fernando Capês, ele criou isso no Procon São Paulo. Sabe, foi bem bacana. Esse Procon racial, ele é um braço do Procon que vai atuar de uma forma a evitar problemas, discriminações raciais no comércio, no ato de compra e venda ali, qualquer ato de discriminação em razão da cor, sabe? E a gente acha, isso não acontece. Fabíola, é impressionante como acontece.
Eu fiz o lançamento foi recente, agora foi quinta-feira passada em São Paulo, eu estive lá. E eu falei assim, nossa, isso não deve acontecer mais, não é possível que isso ainda aconteça. Fiz uma pesquisinha na internet. Impressionante, apareceram mais de 15 ou 20 casos no ano passado, com famosos, com pessoas conhecidas, em grandes lojas, em grandes estabelecimentos. Aí eu pensei, gente, imagina aquele que não reclama, as pequenas lojinhas que não tem repercussão na mídia, quanto que isso deve acontecer? Então, assim, é um absurdo, é um desrespeito. Então, assim, isso foi uma atitude fantástica do PROCON, também ajudar no combate ao racismo dentro do comércio. Mas e o que vai mudar? Quer dizer, a equipe vai ser mais qualificada para fazer esse atendimento? Exato, e exato. antes vocês não faziam esse tipo de atendimento? Não fazíamos. Antes ia direto para a justiça, é Exatamente, isso? Era uma questão de natureza criminal. Ia para a polícia, tá. A polícia fazia investigação, se identificasse o crime de racismo, o autor ia ser condenado nas penas da lei. No entanto, hoje criou-se sanções administrativas também. Então o PROCON ele vai atuar e se verificar a questão prática aí do racismo que realmente aconteceu, essa empresa será punida, essa empresa será sancionada. E o próprio PROCON ele vai ajudar também em todas as demais questões, encaminhando ofícios para a polícia, ajudando na investigação. Vai ser um trabalho meio que conjunto para ver se a gente acaba com isso, porque não dá mais para aceitar uma situação dessa na atualidade, né, Fabiola? Com certeza não, Leandro. Mas assim, a minha dúvida é o seguinte, o PROCON ele vem para acelerar acordos, né, ajudar na questão dos direitos do consumidor. Certo. Mas essa questão racial, né, se não houver acordo, a ideia é que o PROCON só agilize essa investigação, é isso? Isso, e que também ele comece a autuar. Porque vamos pensar uma coisa, é duro, mas é uma realidade. Quando mexe no bolso, educa, não educa? Então, assim, é uma forma de o PROCON também contribuir. Ele vai contribuir com todo o processo e vai também aplicar medidas administrativas nas empresas que cometerem esse crime. É muito interessante, realmente, porque fica do lado do cidadão comum, né, que às vezes não tem ali instrução para buscar a justiça, para buscar os seus direitos, né, Leandro? Novamente o PROCON tentando equalizar a relação, tá vendo Legal, como é bacana essa situação? O Votuporanga já faz esse atendimento, então? Já sim, nós já estamos recebendo denúncias. Graças a Deus ainda não tivemos nenhum caso. Tomara que continue assim. Que continue assim, porque assim, não dá para acreditar, não dá para admitir que isso exista. Então que Votuporanga siga como exemplo aí para todo o estado e que nós não tenhamos nenhuma reclamação nesse sentido. Muito bacana, Leandro. Agora, para finalizar então esse nosso bate-papo aqui sobre o PROCON, sobre os direitos do consumidor, deixa para o pessoal de casa, né, as dicas aí, como encontrar o PROCON hoje em Votuporanga, quais são os canais de atendimento? Vamos lá. O PROCON mudou, isso é interessante a gente avisar. Antigamente nós estávamos ali na rua São Paulo, perto da praça. Nós estamos a um quarteirão dali. Nós estamos na rua Paraíba, 3232, que é bem em frente à Escola Risco e Rabisco. Tá, ok. No fundo da prefeitura, próximo à Conect, ele para ter bastante referência entre São Paulo e Bahia. Sim. Além do endereço físico, nós estamos atendendo por telefone 3422-8930. Também estamos com o tridígito agora, 151. Igual ligar para a PM 190, quer ligar para o PROCON 151. No caso do PROCON racial é importante também. Muito importante, muito importante. Ainda está em fase de teste esse telefone, nem todas as ligações estão sendo completadas, mas uma grande maioria. Mas que isso está sendo acertado pela operadora, que eu acredito que mais 10 ou 15 dias vai estar regularizado. Também estamos com o WhatsApp agora, Fabiola, 3405-9700, opção 3, telefone da prefeitura, 3405-9700, opção 3, PROCON. Pode chamar a gente por ali, que nós vamos prestar todo o esclarecimento, todo o atendimento também pelo PROCON. Redes sociais, nós estamos com Instagram e Facebook e também com o e-mail, que é procon@votuporanga.sp.gov.br. Muito bom, Leandro. Quer dizer, o PROCON está aí, né, disponível em vários canais de atendimento, inclusive tem um PROCON móvel, né, que não deu tempo da gente falar aqui hoje sobre isso, né? Exato. Nós trouxemos aí para Votuporanga o PROCON móvel,
para gerar essa inclusão do consumidor, para levar o PROCON até o consumidor, não esperar que ele venha até nós. Então, assim, essa é a ideia, levar o direito do consumidor para quem precisa dele. Tá certo, Leandro. Parabéns pelo trabalho do PROCON Votuporanga há 16 anos atendendo os consumidores aqui de Votuporanga e da região. E muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por esse bate-papo super esclarecedor. Eu que agradeço, Fabíola, é sempre um prazer enorme para mim poder levar um pouquinho mais de informação para quem precisa dela. E se não fosse os meios de comunicação, rádio, TV, a gente não conseguiria esse objetivo. Então eu agradeço demais a TV Unifev por essa oportunidade. Tá certo, a rádio e a TV estão sempre de portas abertas para vocês. E muito obrigada. Obrigada a você aí de casa também por ter nos acompanhado aqui em mais um Coletiva da TV Unifev. Você continua com a nossa programação. E não se esqueça, manda um alô aqui para o nosso WhatsApp. A gente está esperando a sua mensagem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.